Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Mediários. Esse vai ser o Mediários Responde uma dúvida de vocês. Vamos falar hoje sobre como funciona uma discussão de caso na medicina. A gente comentou bastante com vocês os nossos Wiki Vlogs, Med Vlogs do ano passado no internato e vocês ficaram curiosos como que funciona isso, como que é passar o caso, a discussão com os médicos. Então a gente vai contar para vocês um pouquinho mais dessa experiência prática na medicina, que acontece tanto na faculdade quanto depois durante toda a nossa vida. Então a gente vai explicar pra vocês. E antes de começar o vídeo, se você ainda não conhece, nós temos uma lojinha Mediários, onde nós vendemos porta-estetos e porta-jalecos para vocês, estudantes de medicina, além de necessários e bolsinhas que podem ser úteis para todo mundo. Então se vocês não conhecem, clique no link da descrição para vocês verem os produtos que a gente tem. Discussão de caso é um termo bem amplo. A gente, desde o começo da faculdade, tem um pequeno contato, um pouco mais teórico, e depois um contato mais prático. Basicamente, a gente, numa discussão de caso, apresenta um caso clínico. O que é o caso clínico? É a história de um paciente com a sua doença, sua questão, seu problema de saúde, que ele vai ser apresentado para outros profissionais, para estudantes, para quem estiver lá para ver aquele caso e a partir dele discutir a doença e discutir quais são as principais condutas, o que a gente vai fazer para esse paciente na vida. Lá no começo da faculdade a gente fazia muito isso sem ter visto o próprio paciente, mas para aprender do caso. Então contava uma história, tinha lá a anamnese, tinha escrito o exame físico, a gente lia e a partir daquilo discutia o tema. E agora que a gente está no internato, a gente costuma passar casos que a gente atendeu ou que a gente teve muito contato. Então alguém que estava na enfermaria com a gente estava evoluindo todos os dias, ou alguém que a gente atendeu no pronto-socorro e etc. Então, tendo como base isso que a Bianca falou, existem vários contextos em que uma discussão de caso acontece. Nós, para explicar aqui para vocês, nós vamos pegar o que nós estamos passando agora. Então, a gente no internato, passando caso para um professor, a gente vai contar para vocês como que acontece esse processo. Então, primeiro de tudo é a gente atender direitinho o paciente. E isso inclui a gente entender quem aquela pessoa é e por que ela está no hospital. Então, a gente sempre começa com uma identificação muito boa do paciente, entender qual a idade dele, de onde ele veio, se ele tem algum fator de risco. Depois entender a razão pelo qual ele está no hospital. Se é uma coisa emergencial, se é uma coisa que já estava programada, se é um retorno de uma consulta ambulatorial, se ele foi chamado por um médico que trabalha lá. E uma vez que a gente entende esse porquê, nós temos que fazer o papel de detetive para identificar alguns pontos na história dela que sejam importantes para essa internação dela, para essa consulta dela. Então a gente pergunta se ela já teve aquilo antes, se ela já está acompanhando isso em algum outro lugar, na família tem uma história da mesma doença, todas essas coisas que nós já explicamos aqui no canal no nosso vídeo de propedêutica. Se você ainda não viu esse vídeo, a gente vai deixar aqui como um cartão para vocês conseguirem acessar o link depois. Depois de toda essa conversa que o Fábio explicou para vocês, você já tem uma ideia na sua cabeça do que pode ser, e é sempre assim mesmo, a gente tem uma hipótese e a gente vai para um exame físico que a gente fala, que é examinar o paciente como um todo. A gente vai ver o estado dele, se ele tá em bom estado, tá bem, se ele já tá meio prostrado, se ele tá meio assim, você percebe que tá um pouco rebaixado, uma coisa do tipo. Você vai fazer exames, então, que a gente fala qualitativos e quantitativos. Qualitativo é tudo que você olha e percebe. Quantitativo é medir pressão, contar frequência respiratória, pulso, etc. E daí depois você vai fazer os exames específicos de cada órgão, você vai fazer do coração, pulmão, abdômen, etc. Tudo isso. Terminada essa parte do exame físico, você vai analisar se você precisa pedir algum exame naquela hora ou se o paciente já te trouxe algum exame, você já vai dar uma olhada. Daí você já vai com aquele olhar tipo, acho que ele tem uma angina, porque pode ser que tenha uma artéria, uma coronária entupida. Então você vai ver lá os exames dele se falam mais a favor disso ou não. E daí você vai para a discussão de casos com as informações. E normalmente a gente anota no prontuário, anota no nosso caderninho tudo que a gente tem do paciente, exame de sangue, exame de imagem, tudo que a gente acha e que ele traz ou que a gente vê no sistema, ou acho que precisa pedir isso, já vou deixar aqui anotado, porque daí na hora da discussão eu já vou falar, professor, por que a gente não pode pedir tal exame? Então tudo isso que a gente contou até agora, nós fizemos assim, sozinho, geralmente. A gente atendeu o paciente no pronto-socorro, a gente viu ele na enfermaria, e agora nós vamos para a parte da discussão, que pode ser com um professor, que é o chefe do serviço, pode ser com o grupo inteiro, a equipe inteira em que nós estivermos inserido, para decidir o que vai ser feito a partir dali. Essa discussão tem dois objetivos principais.
A principal é decidir o que vai ser melhor para aquele paciente. Sempre o bem do paciente tem que estar acima de tudo, sabe? Então, o fato da gente estar discutindo com pessoas experientes, pessoas especialistas naquela área, dá uma segurança muito maior para o paciente de que o que vai ser decidido para ele vai ser a melhor conduta naquele momento. E além disso, como nós estamos numa fase de aprendizado em um hospital-escola, uma das funções dessas discussões é o professor, essa pessoa mais experiente, pode ser o residente também, ensinar algumas coisas importantes daquele caso pra gente. Então ele vai estimular de propósito o nosso raciocínio para ver o que a gente faria e corrigir se tiver alguma coisa errada, tirar alguma dúvida específica sobre o caso. Então tem essas duas funções, o bem do paciente, de decidir o que vai ser feito, e pra gente aprender. E normalmente então a gente chega pro professor, pro residente, pra pessoa que vai estar supervisionando a gente e passa o caso. O que seria isso? Você vai contar a história mesmo do paciente e é lógico que você vai ter que pensar isso com a experiência, né, que a gente vai conseguindo, qual a melhor ordem de contar as coisas, quando que você tem que falar as informações, porque às vezes a primeira pergunta que você fez não é a primeira informação que você vai ter que falar. Às vezes, por exemplo, um antecedente lá depois, tipo, 3 pessoas da minha família tiveram tal coisa. É bom você falar logo no começo, porque isso vai direcionando ainda mais o professor também a fazer o raciocínio clínico. Então isso é uma das coisas mais difíceis às vezes de fazer. É você pensar em como contar aquilo de uma maneira lógica e de uma maneira clara e não tão enrolativa, assim. Porque às vezes o professor, tipo, você começa a contar o caso, ele já pergunta, mas peraí, mas e aquela outra coisa? Aí você já fica meio bravo, tipo, poxa, eu vou falar isso mais pra frente. Mas quer dizer, se ele tá perguntando, quer dizer que é melhor você falar antes mesmo. Então tem esses detalhes que a gente, no próprio momento de contar a história pro nosso professor, pro residente, a gente aprende. E a gente fala também, se o exame físico tá normal, a gente fala, tá tudo normal o exame físico, nada preocupante, mas se já é uma coisa, por exemplo, tipo, isso aconteceu muito na pediatria. A gente atendia o bebezinho, ele tava com muita falta de ar. A gente já, tipo, olha, antes de começar a passar o caso, acho que ele tá meio desconfortável, não sei o que, o professor já ia indo mais perto da sala, já ficava uma coisa assim. Você não vai contar toda a história, ficar discutindo, pra depois pensar, ele precisa de uma inalação. Você primeiro quer que o paciente fique bem, então você já passa algumas informações mais ágeis, tipo, a saturação tava essa, a respiração tava essa. Quer que eu passe o caso todinho ou vamos lá ver o bebezinho primeiro? Então, tipo, professor, eu acho que é mais emergencial. Vem dar uma olhada, por favor. Depois a gente conversa direitinho. Isso funciona mais no pronto-socorro. Quando você está no ambulatório, normalmente os pacientes estão super estáveis, então você não tem essa preocupação de, será que, né, tem que agilizar um pouco? Aí você já consegue contar a história mais tranquila, aí o exame físico estava normal, tinha uma alteração na ausculta, você fala o que você encontrou no exame físico. E também você vai trazer os dados que o paciente trouxe, tem tal exame, tem isso, tem aquilo, daí começa a parte mais de informação mesmo, sem muito ter que fazer um super raciocínio. E assim, a dinâmica de cada grupo de discussão muda de professor para professor, quem estiver conduzindo a discussão. Então tem professor que gosta de ficar explicando, mas você entendeu de verdade? O que você sabe sobre essas doenças? Tem alguma dúvida? Vamos lá, diagnósticos diferenciais, fica lá perguntando pra você há muito tempo. Tem professor que gosta de ser um pouco mais direto, fala, vamos ser mais direto, daí quando a gente tiver um tempinho a mais eu discuto direitinho. Então depende do professor, depende do caso. Pronto-socorro geralmente é um pouco mais direto mesmo. Tem vezes que nem o professor sabe qual que é o diagnóstico, o paciente se internou pra fazer exames, pra direcionar o diagnóstico. Quando isso acontece a gente lembra bastante de House, né, que o professor fica bastante, vamos lá todo mundo, o que você acha que é? Tem outra possibilidade? Vamos lá, mas não tá aparecendo isso, vamos pedir esse exame então. É sempre ter um residente que fala, e se a gente pedir tal exame, né, professor? Mas isso demora muito, mas pra colher esse exame é muito invasivo, não, então custo-benefício. Então a gente começa a fazer todo esse raciocínio que é a parte mais legal, acho, de fazer medicina. Eu acho que é a parte mais legal mesmo, essa parte investigativa é muito boa. E isso acontece bastante quando o paciente se interna na enfermaria, por exemplo. Que muitas vezes ele tá internado porque ele não sabe o que ele tem, então ele tá lá pra fazer os exames necessários. Mas acho que, no geral, nós falamos mais ou menos como que é, pessoal. Não tem como falar certinho porque depende de lugar para lugar, de professor para professor e de pessoa para pessoa. Mas são essas duas funções principais da discussão, que é o bem do paciente e o aprendizado do aluno e do residente. Espero que não tenha ficado muito caótico o vídeo, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, podem escrever pra gente nos comentários, que a gente vai tentar ajudar vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber notificações de tudo que nós postarmos. Sigam-nos nas redes sociais que nós vamos colocar aqui na tela. Se quiserem mandar alguma coisa pra gente na nossa caixa postal, não se esqueçam do link da nossa lojinha aqui na descrição, e aqui tem alguns vídeos relacionados para vocês. O vídeo de hoje foi esse e até a próxima, pessoal.